Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já estávamos casados há 7 anos, tínhamos um filho de 5 e olha, sempre nos demos bem demais. Pensa numa mulher que se cuida. Aliás, cuidava dela, sempre cuidou e de todo mundo ali em casa. Como ela tinha uma amiga que era nutricionista, só preparava comida saudável para a gente comer. Só que, como eu comia praticamente mais fora do que em casa, admito que acabei relaxando um pouco. Na verdade, relaxando muito. E acabei ganhando alguns quilos a mais, enquanto ela manteve a mesma forma da época em que a gente namorava. Na verdade, estava com o corpo ainda mais bonito. A Karine sempre gostou de fazer caminhadas, praticar exercícios, e um dia me veio com aquela. Ô, Gerson, você vai ter que ficar cuidando do Matheus depois que chegar do serviço hoje, viu? Eu me matriculei numa academia. Segundo ela, ia direto do trabalho para a tal da academia. Quem pegava nosso filho na escola era a minha sogra. Então eu teria de passar na casa dela para pegar o piá. Coisa que até então era a Karine que fazia. Não vi problema nenhum. E a verdade é que eu gostava que a minha mulher se cuidasse, ficasse bonita. Não era só pela questão de saúde, mas por ela se preocupar em ficar cada vez mais bonita para mim. Por isso, falei que estava tudo bem. A academia ficava perto, não ficava muito longe não. Ali mesmo no bairro. Aliás, ela também trabalhava perto, não era longe. Eu sei que tem muito homem por aí que não gosta. Aliás, tem uns que não permitem que a esposa faça academia. Sabe? Acho que vão ficar mexendo com ela, falando gracinha, ou então que a mulher pode se interessar por alguém ali, mas uma coisa eu digo, viu? Eu sempre confiei na Karine. Em 7 anos de casamento, sem contar namoro, ela nunca me deu motivos para desconfiar. E mesmo que fosse diferente, eu não tinha direito nenhum de proibi-la de fazer alguma coisa. Imagine, a verdade é que ela sempre foi uma esposa perfeita. Eu sempre procurei deixá-la bem à vontade para fazer tudo aquilo a que ela tinha direito. Desde que começou a fazer a academia, ela passou a chegar em casa todos os dias por volta das 9 horas da noite. Tive de me acostumar, né? Me adaptar. Afinal de contas, a academia não é coisa de 15 minutos. O tempo foi passando e dava para ver que estava dando resultado. Porque o corpo dela estava cada dia que passava mais definido. Lembro que uma noite assim que a gente deitou, eu comentei com ela. Olha, acho que eu vou me matricular nessa academia também, viu? O que você acha? Mas, e o Matheus? Quem que vai ficar cuidando dele? Ué, a gente deixa lá com a tua mãe. Melhor não, viu, Gerson? A mãe também não tem obrigação nenhuma de ficar cuidando de neto, né? Coitada, já pega ele na escola, já faz lanche. Ah, mas qual é o problema? Ela é avó, ela adora o Matheus. Não, eu sei disso, mas acho melhor não. A verdade é que eu já andava meio incomodado com a minha barriga. Imagine, enquanto ela estava cada dia que passava mais bonita, com o corpo cada vez mais bonito, definido, eu estava ali ganhando peso. Não que eu estivesse gordo, né? Ou com algum tipo de medo. Mas sei lá, de repente achei que devia me cuidar um pouco mais, né? Queria ser motivo de orgulho para ela, assim como ela era para mim. Na verdade, essa minha preocupação começou por conta de um comentário do meu cunhado. Lembro que a gente foi almoçar lá na casa da minha sogra e pelas tantas ele fez aquele comentário. E essa barriguinha de caminhoneiro aí, hein, Gerson? Anda tomando muita cerveja, hein, cara? Olha, eu não nego que eu tomava minha cervejinha. Mas tudo dentro de um limite. Nunca fui de beber, assim, sabe? O meu maior problema mesmo nem era a cerveja. É que eu era um cara sedentário. Não fazia caminhada, não fazia academia, não fazia nada.
Aí chega uma hora que você vai envelhecendo, o corpo começa a cobrar o preço, né? Por isso comecei com aquele pensamento. Quer saber de uma coisa? Vou fazer academia também. Queria fazer, inclusive, na mesma academia que a Karine estava fazendo. Assim a gente podia voltar juntos, né? Um apoiaria o outro. Só que ela me desencorajou. Logo de saída. Bastou tocar no assunto que ela veio com aquela. De pegar o nosso filho, de não deixar com a minha sogra. Uma noite passei na casa da minha sogra para pegar o menino, mas acabei ficando por ali. Inclusive, jantamos lá com o pessoal. E depois, em vez de irmos para casa, esperar minha mulher chegar da academia, como já estava perto ali do horário em que ela costumava chegar, resolvi passar na academia e pegá-la de carro. O Matheus, naturalmente, junto. Era uma academia grande. Tinha até estacionamento. Lembro que entramos, eu segurando meu filho pela mão, e olhando assim para todo lado, para ver se encontrava a Karine. Foi então que o meu filho apontou numa direção e falou: a mãe está ali, ó, pai. Ela estava num aparelho fazendo um exercício. Estávamos nos encaminhando até onde ela estava. Só que de repente um rapaz se aproximou antes que a gente chegasse. Olha, não sei se ele era um personal trainer ou coisa parecida, ou se era só um aluno a mais na academia, amigo da minha mulher. Só sei que ele se aproximou dela assim, como se fosse ajudá-la ali no aparelho. Mas, quer saber? Eu não gostei nem um pouco do modo como se deu aquela aproximação, porque não sei, a impressão que dava era de que ele estava encostando o seu corpo no corpo da minha mulher. Sabe, o rosto assim, perto do pescoço dela. Daria até para sentir a respiração do cara. Tenho certeza disso. Me deu uma coisa bem desagradável, assim, não gostei, viu? Não gostei mesmo. Principalmente porque os dois estavam rindo assim pro outro. Sabe aquela intimidade, assim, de amigo? Olha, eu não gostei. Não sou um cara paranoico. Não gostei. Ela só foi se dar conta de que estávamos ali, eu e o nosso filho, quando chegamos bem pertinho dela. Aí ela sentiu a aproximação, assim, da gente, e aí olhou. E quando se virou assim pro meu lado e nos viu, eu segurando a mãozinha do nosso filho, o sorriso dela se desfez na mesma hora. Percebi até que ela ficou meio desconcertada. Olha, eu arriscaria até dizer que ela perdeu um pouco a cor. Claro que não cheguei cobrando alguma coisa, pelo contrário. Procurei assim agir com a maior naturalidade, não demonstrando que tinha ficado incomodado com aquela cena. Falei: e aí, amor, tudo bom? A gente resolveu vir te buscar aqui e aproveitar para conhecer a academia. Toda sem jeito. Ela falou uma coisa qualquer e nessa hora eu dei uma olhada pro sujeito. Ele também já não estava sorrindo. Tinha tirado aquele sorriso bobo da cara. E como se estivesse adivinhando que eu ia perguntar, ela logo o apresentou. Falou que era o personal trainer ali na academia. Um dos 3. E que estava ajudando com o exercício. Eu quase perguntei: e precisava fungar do teu cangote? Mas ela quase perguntei. Na verdade, deu vontade de perguntar para ele. Claro que não falei nada, né? Apenas cumprimentei o cara, assim, com um movimento de cabeça, e logo ele se afastou. Nisso, minha mulher falou que só ia tomar um copo d'água, ir até o toalete, pegar umas coisas dela no armário e que a gente já poderia voltar para casa. Olha, apesar de não ter armado cena nenhuma de ciúme, eu fiquei muito chateado. Fiquei muito incomodado. Olha, eu fiquei muito chateado. Não sei nem como falar, porque não gostei. Me senti mal, deu vontade de cobrar.
Será que toda noite era aquilo? Foi o que eu pensei. Os dois ficavam ali de conversinha, ele fungando do pescoço dela, risadinho pro outro. Não gostei. E para aumentar a minha cisma, senti que a Karine ficou esquisita o resto daquela noite. Quase não conversou comigo. Parecia estar em alerta o tempo todo, então, sei lá, constrangida, preocupada com alguma coisa. Lá na academia, tá com a boca na orelha, pro tal do personal. Não sei explicar, mas comigo ela ficou diferente. Na hora de deitar, eu até perguntei se ela tinha alguma coisa, porque estava esquisita. Cheguei a dizer, por acaso você não gostou que a gente foi lá te buscar na academia? Mas ela falou que não tinha nada a ver, estava normal, só um pouco cansada. Eu custei a pegar no sono naquela noite, viu? Fiquei com um monte de pensamento bobo na cabeça, me perguntando se aquele cara estava dando em cima da minha mulher. Pior, se ela estava dando mole para ele. Eu sempre confiei na Karine. Só que vai saber, né? Achei muita intimidade ali entre os dois. Ele não precisava ficar encostando nela para ajudar no aparelho. Tem boca pra quê? É pra falar, né? Ó, pegue ali, pegue assim. Precisa estar ali com o bocão encostadinho no cangote da mulher? Não precisa. Se fosse eu que estivesse fazendo o exercício e ele estivesse me ajudando, ele faria aquela cena ali? Quase encostando a boca no meu pescoço? Duvido. Olha, que Deus me livre, mas pensei tanta bobagem que, repito, custei a dormir. E nos dias que se seguiram, isso me incomodou tanto, ficou martelando tanto na minha cabeça, que chegou uma hora que eu já não conseguia pensar em mais nada. No trabalho, em casa, no trânsito, só pensava naquela cena. À noite, enquanto esperava minha mulher voltar da academia, ficava ali me torturando, imaginando os dois juntos lá, naquele lugar. Repito, eu confiava nela, mas aquela cena não me deu mais sossego. Até que, de tanto pensar nisso, um dia, umas 2 semanas depois, saí do serviço, só que em vez de buscar o Matheus na minha sogra, só liguei para ela, pedi que ficasse um pouco mais com o menino, porque eu tinha um compromisso, ia me atrasar um pouco. Adivinha onde que eu fui? Direto na academia. Botei na cabeça que ia me matricular também. Eu precisava fazer alguma coisa, né? Do contrário, ia acabar ficando paranoico, se já não estivesse. Resolvi, inclusive, que ia treinar no mesmo horário que ela treinava. Do contrário, não ia adiantar nada, né? Continuaria maluco por conta do... Olha, ela costumava treinar das 7 horas da noite até as 8h30. Por aí. E já eram 7h30 quando eu cheguei na academia. Ou seja, ela já devia estar por lá uma meia hora. Devia. Pelo menos era a teoria. Só que não estava. Até porque, claro, né? Se estivesse, eu teria visto. Era uma academia grande, mas eu rodei cada canto daquele lugar e não vi nenhum sinal da minha mulher. Fiquei ali meio atarantado procurando. Ué, cadê a Karine? Achei esquisito até. Me perguntei se ela tinha ido embora para casa aquele dia. De repente a pessoa não está se sentindo bem no dia, né? E não vai treinar. Desde que tinha começado a fazer ginástica, isso já fazia nessa época uns 5 meses. Se ela tinha faltado 2 vezes, foi muito. E o esquisito, isso é que chamou minha atenção. Quando eu me toquei, isso é que chamou minha... Na verdade, não só chamou a minha atenção, me deixou de cabelo em pé. Tinha 2 caras ali, fantasiados de personal trainers.
Os caras, um ajudando uma pessoa aqui, indicando outra. 2. E eu me aproximei de um deles. Perguntei se por acaso conhecia uma aluna chamada Karine. Ele fez uma cara esquisita. Falou que não lembrava. Aí o que me ocorreu? Perguntei daquele outro personal. Até porque não era nenhum daqueles dois. Dei as características do infeliz. Até porque ele tinha um corte de cabelo assim meio diferentão. E o cara falou na mesma hora. Deve ser o Cláudio que você está falando. Ele foi embora, precisou sair mais cedo hoje. Repito, minha intenção era me matricular naquela academia. Mas como a Karina tinha faltado, achei melhor deixar para resolver isso no dia seguinte e fui direto para casa. Antes passei na minha sogra para pegar o nosso filho. Aí fui para casa, né? Da maneira mais natural possível, já pronto para perguntar para minha mulher por que ela não tinha ido à academia aquele dia, né? Tinha sentido alguma coisa. Eu ia perguntar, mas ia mesmo. Tava com a pergunta na cabeça para fazer. Só que não deu para perguntar, porque ela não estava em casa. Minha mulher não estava em casa. Não estava na academia. Não estava na casa da minha sogra. Fui lá, peguei o menino. Nem sombra dela por lá. E também não estava em casa. Ela não estava na academia, como seria o normal. E o tal do Fortão, cabelo moicano, também não estava. Olha, aí eu pergunto para um cara que é casado e está na minha situação. Já desconfiado, já inseguro. O que você vai pensar? Mulher está na academia, vou lá. Cadê ela? Não está. Tu desconfiado do moicano, sabe? O gentil, o Fortão. Cadê o Fortão? Ele teve um probleminha e foi para casa mais cedo. Minha mulher não está na academia. O Fortão moicano também não está. Minha mulher está onde então? Em casa? Não. Também em casa não estava. O que você vai pensar, cara? Não me diz. Você que é casado, numa situação como a minha, o que você vai pensar? Eu não queria desconfiar dela. Só que convenhamos, ela acabou chegando em casa no mesmo horário de sempre. Na verdade, 15 minutos mais tarde. E quando a vi entrando pela porta, ela usando aquela roupa de ginástica, evidentemente que eu estranhei ainda mais. Onde você estava, Karine? Ela fez uma pausa, assim, uma cara de quem não tinha entendido a pergunta. Como onde que eu estava? Na academia, né? Você tem certeza? Ué, claro que tenho. Saí do serviço e... Por que você está perguntando isso? Por nada. Só estou te achando meio esquisita. Até porque eu fui até lá hoje com a intenção de fazer a minha matrícula e você ainda não tinha chegado. Fiquei lá esperando até 8 e pouco. E nada. Aí resolvi vir embora. Aliás, eu vou te dar uma informação de primeira hora. Se é que você não sabe, o teu amiguinho, moicano, também não estava lá, sabia? Ela ficou branca. Ela ficou branca. O corpo dela se mexeu todo. A reação dessa mulher foi muito estranha. Ela empalideceu. A expressão do rosto se alterou. E é claro que eu insisti, né? Onde você estava, Karine? E nessa hora, ela reagiu assim de um modo que nunca foi do seu feitio. Em vez de responder, se irritou comigo. Estava na academia, Gerson. Você é louco. Falou aquilo e saiu emburrada.
na direção do quarto. Eu fui atrás. Tinha que terminar aquela conversa. Eu merecia pelo menos uma explicação. Só que ela não quis saber de conversa. Me acusou de vigiá-la. Me acusou de estar desconfiado dela, fazendo acusações sem prova. Olha, eu não sei, viu? Uma reação muito, mas muito exagerada para quem não tem nenhuma culpa no cartório. Até porque ela sempre foi uma mulher super controlada. E ainda chegou a dizer: olha, se você acha que eu estou mentindo, Gelson, pede a separação então. Você não é obrigado a ficar comigo se não confia mais em mim. Chegou a dizer que se eu continuasse daquele jeito, nosso casamento não ia durar. Olha, eu não fiz nenhuma acusação. Pelo menos não assim abertamente. Só queria uma explicação. Que ela me dissesse onde que estava até aquele horário. Na academia ela não estava. Eu não sou cego. Fiquei esperando por ela. Nem ela, nem aquele infeliz, o fortão moicano. Mas podia ser uma coincidência. Podia. Por que ela não explicou a coincidência? Por que ela não me disse onde estava, se na academia não estava mesmo? Porque eu estava lá, eu conferi. No fim, ela conseguiu inverter tudo. E para acabar com aquele clima ruim, ainda tive de pedir desculpa para ela. Só que mesmo assim, claro, né? A desconfiança continuou. E tudo foi ganhando uma proporção maior do que eu pude imaginar. Para começar, realmente fui lá e me matriculei na academia. Ela querendo ou não. E o pior é que ela não queria. Não tinha um dia que a gente não saía de lá e ia embora, ela de cara fechada comigo. Na cabeça dela eu tinha feito aquilo só para poder vigiá-la, controlar a sua vida. Ela vivia dizendo que estava cansada daquilo. Até que numa dessas nossas discussões, tudo ficou mais sério. Porque ela se irritou de uma forma. Quer saber de uma coisa dessa? Pra mim já deu, viu? Você tá muito mudado. É muita desconfiança, é muita suspeita. Você quer me controlar. Eu não quero isso pra minha vida. Chega, acabou. Pro meu espanto, ela falou que ia se separar de mim. E não teve uma conversa, sabe, não teve. Ela só deu o ultimato. Só comunicou a decisão. E nada do que fiz foi capaz de fazê-la mudar de ideia. Desde aquele maldito dia, tenho feito de tudo para reverter a situação, mas ela fala que não quer mais saber de mim. Deixou isso bem claro todas as vezes que eu a procurei para tentar um acerto. Nem com a intercessão da minha sogra, ela mudou de ideia. Olha, eu nunca tive uma prova de nada, assim, se me pedirem, não, mostra aí um documento, uma foto, eu não tenho. Prova cabal, assim, não tenho. Mas nada me tira da cabeça que ela resolveu me deixar por causa daquele cara. Mas olha, eu apostaria 9 dedos das minhas mãos. Mesmo não tendo prova, mesmo nunca tendo visto os dois juntos, à exceção daquele dia lá, ele fungando no cangote da minha mulher, é uma cisma que continua na minha cabeça. Até hoje, ela nunca me falou onde que estava naquela noite. Olha, se estivesse em outro lugar qualquer, coisa mais fácil do mundo seria dizer, olha, eu estava na casa de uma amiga, se eu fui no mercado. Não. A resposta dela foi se zangar comigo. Dizer que estava cansada das minhas cobranças, do meu controle. Eu só perguntei onde ela estava. Bastava dizer. Por que não disse? Por que não disse? Olha, tem domingos que ela deixa o nosso filho lá com a mãe, ou então até comigo, às vezes, e passa o dia fora. Eu tenho certeza que ela está com ele, aquele infeliz. Olha, dá vontade de pegar uma tesoura enferrujada
pegar aquele cabelo moicano dele, mas zerar, raspar a cabeça daquele infeliz, intrometido do cara. Ela nega até hoje, e repito, prova concreta não tenho, mas é quase certo que estão juntos. Eu sinto isso. Nunca imaginei que fosse perder minha mulher desse modo. Sempre pensei que o nosso casamento seria para sempre, mas pelo visto eu estava muito enganado. Era um sonho que eu tinha, né? Envelhecermos juntos, para depois ver os nossos filhos criados, mas pelo jeito era só um sonho meu. Um sonho que, infelizmente, ela nunca partilhou. Porque a grande verdade é essa. Se sonhei feito bobo. Se sonhei feito um palhaço, um otário. Se sonhei, infelizmente sonhei sozinho.